Bem, já estou dando boa noite. Boa noite aos nobres companheiros, nobres acompanhantes, se podemos dizer assim, dos nossos estudos das quartas-feiras. Das quartas-feiras, o nosso estudo é o ESD, é o estudo sistematizado da doutrina espírita. Nós estamos estudando desde o primeiro módulo 1. Boa noite, Marisa. Tudo bem? Já estudamos o segundo módulo. O terceiro módulo. Estamos agora no terceiro roteiro do quarto módulo, que está tratando das provas da existência do espírito. Já falamos no anterior, em duas aulas, em duas noites de quarta-feira, sobre a origem e natureza do espírito. Falamos do princípio inteligente, falamos do princípio material, nós falamos do perispírito. Na verdade, boa noite, Elias, Enem Modas, Sandra, boa noite, tudo bem? Falamos também da evolução tanto do espírito enquanto princípio inteligente, como também do seu perispírito. E falamos também da evolução. Mais ou menos nós trouxemos um pouco da teoria de Charles Darwin, a teoria da evolução das espécies, não é? E vimos que o homem, ele passou por todos esses níveis enquanto ser vivo, porque ele trilhou todas essas etapas enquanto princípio espiritual, ou seja, do lado espiritual, para chegar até a condição de individualizado, ou seja, de princípio inteligente individualizado, o espírito. Boa noite, Elaine, tudo bem? Azevedo. Vamos ver se chegamos mais pessoas para a gente não perder, digamos assim, o fio da meada. As pessoas que chegam acabam perdendo um pouco daquilo que nós estamos estudando, não é? Boa noite, Vanusa. Tudo bem? Com vocês todos aí. E nós pretendemos hoje citar provas. Eu perguntei semana passada, se você... Anjos, boa noite. Perguntei semana passada para vocês, não sei se todos vocês estavam aqui, a gente não se recorda de todos os nomes. Mas nós perguntamos se você acredita na sobrevivência do espírito após a morte do corpo. O que é que vocês acham? Acreditam? Vocês que estão aqui, você acredita que o espírito sobrevive depois que o corpo morto vai para o cemitério ou vai para uma cremação? Depois que o corpo morre, o espírito sobrevive? Permanecemos vivos do outro lado? Se você acredita, diga que sim. Aí, diga sim, acredito. Ou então apenas sim. Se não acredita, também faça a mesma coisa. Diga não, não acredito. Ilenói entrou, minha irmãzinha, tudo bem? Porque é importante que nós que dizemos, olha, Elias falou que sim. Luciana Menezes entrou. Lúcia Menezes, aliás, Lúcia lá de Areia Branca. Minha querida Lúcia, irmãzinha lá do Caridade. Isa entrou também. Anjos falou que acredita. Sandra também disse que acredita. Marisa acredita. E aí, Lúcia não, nem perguntar eu preciso, né? Tânia, tudo bem? Tânia Mendonça Lima. Porque aqueles que já são espíritas, que já têm trabalhos em casa espírita, não tem como dizer que não acreditam na sobrevivência do espírito, né? Então, tanto Ilenói como Lúcia, como Isa, esses que entraram há pouco, com certeza todos acreditam que o espírito sobrevive à morte do corpo físico, ao fenômeno chamado morte. Quem acredita pode ter tido alguma prova de que isso realmente acontece, diz que isso é um fato. Se você que acredita tem alguma informação que para você é uma prova de que o espírito sobrevive, digite aí. Coloque aí para a gente ir entendendo e a gente ir equalizando a turma que está conosco agora.
Se você tiver uma prova, se você se lembrou de buscar uma prova. Uma prova é alguma coisa que você tem alguma informação, algo que você tenha presenciado, alguém lhe contou como um fato que não pode ser desmentido pela credibilidade. Dona Marlene, boa noite. Coloque aí. Vou aguardar só um pouquinho para que vocês coloquem. Isevolce HND, boa noite. Não sei bem o nome, se Easy é o nome. Easy, nome bonito, Easy. Se você acredita que o espírito sobrevive à morte do corpo, diga uma prova, algo que você sabe que, olha, por causa desse motivo, eu tenho certeza de que o espírito sobrevive à morte do corpo. Pode dizer aí. Porque o nosso tema é esse. O nosso tema é exatamente trazer provas que darão conta de que, de fato, o espírito sobrevive. Nós temos aqui 11 pesquisas que nós vamos trazer para vocês, em que os pesquisadores eles chegaram à conclusão, alguns até cientistas renomados, chegaram à conclusão de que, de fato, o espírito sobrevive à morte do corpo e permanece vivo no mundo espiritual como individualidade. Então, eles têm provas. E essas provas são fundamentais para a gente. Izzy falou aqui que eu já vi uma carta psicografada de meu avô. Muito bem. Muito bem. É uma prova. Olha o Osmar aí. Osmar, boa noite, boa noite. Rivalda disse que o espírito sobrevive, pois o corpo morre, mas o espírito sobrevive por ter a reencarnação. Então ela coloca como uma prova a reencarnação, pois o espírito volta a Deus. Essa colocação é interessante, esse volta a Deus. Depois a gente vai tratar um pouco sobre isso daí. Harrison, tudo bem, doutor? Seu colega está aqui também, Eliosmar, viu? Aninha, minha cunhada, chegaram. Então eu vou dar um segmento. Quem quiser colocar aí, vá colocando aquilo que você considera como prova da sobrevivência do espírito. A prova de que o espírito, na sua percepção, ele sobrevive e permanece vivo depois que a gente desencarna, depois que o seu parente desencarna. Por que é importante você saber disso e você ter essa confirmação por si mesmo? Porque vocês vão ver, gente, e tudo acontece. Olha aí, Dr. Harrison, tudo bem, meu querido? Deus te abençoe. Por que é importante? Porque nós, durante toda a nossa vida, nós vamos ter perdas, digamos assim. Eu coloco perdas, entre aspas, né? Perdas de ausência de entes queridos que foram arrebatados para outra vida pelo fenômeno da morte. E se nós cremos, que eu não gosto de falar esse tipo de palavra, de crer, porque crer é uma questão de hoje eu creio, amanhã eu não creio, a gente muda de ideia, não é? Mas se você tem provas, você tem consciência, convicção de que é uma verdade, que a alma sobrevive, que o espírito sobrevive à morte, então você vai ter assim um conforto dentro de você quando o seu ente querido desencarnar, morrer, falecer, como muitas pessoas costumam colocar, como já é popular, não é verdade? E isso faz com que nós tenhamos essa consolação em nós, quando nós temos convicção. Porque quando a gente apenas acredita, e é fácil acreditar que a alma sobrevive ao fenômeno da morte, é fácil acreditar quando nenhum parente nosso ou amigo próximo desencarna. É fácil a gente estar acreditando. Mas quando desencarna, como tivemos aqui alguns casos do nosso querido Dr. Harrison, nosso querido Liosmar, né, que tiveram entes queridos do coração que partiram para a pátria da espiritualidade, a pátria da imortalidade, o comportamento vai dizer se a pessoa tem convicção com essa crença, ou se ela apenas acreditava por uma, digamos assim, por uma espécie de comodidade teórica, até para ajudar na sua, digamos assim, autotranquilidade em relação a outros que desencarnam, a outros amigos que têm entes queridos que desencarnam. Não é? Porque é o nosso comportamento que vai dizer, porque essa certeza da sobrevivência vai dar conta da fé que nós temos em Deus. Percebem?
Porque quando nós temos essa convicção de que a alma sobrevive à morte do corpo, o espírito permanece no mundo espiritual, e nós teremos um reencontro, possivelmente lá no mundo espiritual, ou que ele retorna até para o nosso seio familiar, pelo fenômeno da reencarnação. Quando nós temos isso dentro de nós, nós encaramos com mais naturalidade, com a saudade natural, tá certo? Porque a ausência é incomodativa, não é? Um ente querido que se afasta de nós incomoda, porque a presença é agradável, não é verdade? Mas se nós temos a certeza de que o ente querido apenas partiu, viajou, e que nós podemos até manter contato com ele, não é? E futuramente até um encontro, isso vai fazer com que nós nos sintamos bem. Olha o Leosmar colocando uma coisa bem importante aqui. Realmente, meu amigo, no momento do desencarne de um ente querido, verificamos se o conhecimento foi interiorizado. Não basta saber, é preciso viver, é preciso vivenciar. Exatamente, meu querido Leosmar. É verdade. Porque é fácil a gente apenas falar, né, teorizar sobre o tema, porque nós não temos a oportunidade real de colocar este tipo de fé à prova, né? Este tipo de convicção, de confiança, de certeza. Então, no momento que acontece, aí sim, a gente vai dar mostras, como deu mostras o nosso querido Leosmar, com a perda do seu ente querido, tá certo? Então é importante que a gente tenha essa convicção. Esse momento daí é o momento de você estar tranquilo e dizer, graças a Deus, o meu parente, o meu familiar, o meu amigo próximo, o meu chegado, o meu amor, ele retornou para a pátria da imortalidade e certamente nós haveremos de nos reencontrar, de nos abraçar de novo. É apenas um até logo, um até daqui a pouco e jamais um adeus. E isso conforta o coração de quem tem essa fé raciocinada. Essa certeza faz com que nós não nos desesperemos, com que nós façamos que a vida nossa prossiga naturalmente, porque é assim que deve ser. Mas há aqueles que, infelizmente, ainda não têm essa convicção. Não interiorizou, como colocou aqui o nosso querido Leosmar. Não fez com que aquele conhecimento internalizasse-se dentro de nós e passasse a ditar normas de comportamento diante dessas fenomenologias. Quando isso acontece, o nosso padrão de comportamento ele começa a se modificar diante dessa fenomenologia chamada morte, que faz parte da lei, de uma das leis morais da vida, uma lei divina chamada lei de destruição, que é comum, que é normal, que nós vemos acontecer o tempo todo na natureza, inclusive com os nossos animaizinhos de estimação, com aqueles outros que nós sacrificamos para servirem de alimento para nós. Todo mundo faz uso quase, né? Inclusive veganos, viu? Inclusive veganos, vegetarianos, porque a árvore é um ser vivo. E se ela serve de alimento para nós, nós estamos também matando, nós estamos sacrificando o vegetal para nos alimentar. Então não adianta usar isso como uma forma de dizer que eu sou melhor ou pior do que o outro, porque eu como alface, eu como tomate e tal. Tudo isso é ser vivo. Quando a gente tira da árvore, a gente já está deixando que ele vá morrendo aos poucos. Vejam, então eu queria que vocês soubessem disso, porque há uma pergunta que nós vamos encontrar essa pergunta na introdução do livro dos médiuns, no primeiro capítulo do livro dos médiuns, tá? No item 1. Na verdade, não é no livro dos médiuns, viu, gente? Eu me atrapalhei aqui. Na verdade, é no livro de Gabriel Delany, O Espiritismo perante a Ciência. No capítulo 1, Provas da Imortalidade da Alma pela Experiência. Ele vai nos dizer o seguinte. A pergunta, existe a alma? É uma pergunta. Ou existe o espírito? A ciência vai responder, talvez. Porque a ciência ela tem que ser lúcida. Ela não pode dizer, colocar uma palavra definitiva. Não. Não. Porque há as possibilidades de pesquisa, de buscar, de descobrir. O conhecimento ele é construído. Então ela não diz não. Se disser, está fechando a porta para o conhecimento. Tá certo?
Agora, os fenômenos do magnetismo, do hipnotismo e da anestesia dizem que sim. E nisso confirmam todas as deduções da filosofia e as afirmações da consciência. Por quê? Eles ficam constrangidos pela evidência dos fatos. Também eles são obrigados a admitir uma força diretriz no homem. Grande número de materialistas, eles se refugiam em uma única negativa. Isso os materialistas, porque nem todo cientista é materialista, tá certo? Porque eles sustentam que essa energia, ela se extingue com o corpo. E de que ela não era senão uma emanação do próprio corpo. Como todas as forças físicas e químicas, segundo eles, a alma, essa resultante vital, que é da vida orgânica, que resulta da vida orgânica, segundo eles, vai cessar com a causa que a produz, que é o corpo. Então, morto o homem, dizem eles, está aniquilada a alma. Essa é a postura do materialista. Helena disse que a internet dela está péssima, né? A minha tá boa, viu? Aqui estou acompanhando vocês direitinho. Neide, boa noite. Evandro, boa noite. Tudo bem? Veja se outros de vocês estiver com problema com a internet, talvez seja a minha. Mas, enquanto aqui não está com problema, nós vamos prosseguir, viu, gente? Me deem esse toque aí para a gente prosseguir. Então, Giovânia falou que está tranquilo. Giovânia Nunes. Deus te abençoe. Aí a pergunta, será possível que é assim? Não seremos mais que um simples conglomerado vulgar de moléculas sem solidariedade entre umas e outras moléculas? Será que deve desaparecer para sempre essa individualidade que somos nós, cheia de amor? E do que foi feito, um homem não restará verdadeiramente senão um cadáver destinado a desagregar-se simplesmente, lentamente, na fria noite do túmulo? Seria isso? É uma pergunta. Eu faço essa pergunta acompanhado do Gabriel Delane, porque isso pode estar causando ressonância dentro do nosso pensar, do nosso raciocinar. Tá certo? O áudio cara disse que lá também tá ruim a internet. Não, tá boa, porque ela está falando em relação a Marisa, que a internet dela tá boa. Então, minha querida irmã Elenói é a sua, viu? Infelizmente. E essa pergunta toca dentro da gente. Meu Deus, seria isso? É só a gente começar a se perguntar, meu Deus, será que nós estamos fadados tão somente a nascer, não é? E nos desenvolvendo com o tempo, começamos a trabalhar o estudo, os conhecimentos, não é? As orientações familiares para nos tornarmos um cidadão de bem, moralizado. Começamos a estudar, a frequentar a escola, bancos de sala de aula, começamos a entender a importância depois do estudo, porque até um determinado momento nós vamos por entusiasmo, depois por obrigação, e corremos o risco de evadir-nos das salas de aula, mas depois adentra em nós um sentimento de que, poxa, é importante que eu estude. E aí eu trabalho, eu busco esse estudo, eu me sacrifico, perco finais de semana para conquistar uma profissão. Começo a trabalhar depois de conquistá-la, depois dos percalços na vida, e começo a trabalhar para ganhar dinheiro, arrumo uma namorada, um namorado, e queremos construir juntos uma família para gerar filhos e, novamente, dar prosseguimento àquele ciclo que foi iniciado pelos nossos pais, que deu prosseguimento aos dos seus avós, para depois a gente desencarnar e simplesmente sumir do mapa, ficar somente um nome na história, se é que teremos condições de deixar um nome na história? Será que somos só isso? Então, a gente poderia dizer que não vale a pena, não faz sentido. Tudo isso seria uma bobagem, não é verdade? E nós não aceitamos isso. Não aceitamos. Por isso que internalizamos, ou melhor, recebemos de forma inata essa convicção de que tem sim algo após a morte. Algo sobrevive, algo surge, algo permanece. Até porque nós sentimos, muitas vezes, presenças ao nosso lado. Sentimos cheiros daqueles entes que partiram. Sentimos presenças através de outras coisas, de sentidos que nos dão conta de que há algo aqui presente ao meu lado.
Não é verdade? Então, esse desagregar-se do corpo, né, esse deteriorar-se e perder-se na fria noite do túmulo, não faz sentido. Então, a primeira refutação a esse pensamento de que o espírito ou a alma se origina da matéria vem do raciocínio lógico, sabe de quem? De René Descartes. Ele disse, e é uma coisa famosa, uma frase famosa, histórica, ele falou: cogito ergo sum. Traduzindo, penso, logo existo. Mas ele disse isso assim, com esse pensar. É o que dizem os seus intérpretes, os estudiosos que o usam como base das suas filosofias. Ele quis dizer assim: a matéria por si mesma não pensa. Não tem como pensar. Logo, existe em mim, é isso que ele está dizendo, segundo os seus estudiosos, os seus discípulos, existe em mim, além da matéria, algo que é o cérebro, que segrega esse pensamento. Como? De que forma? Né? Algo que é o agente do meu pensamento. Que seria esse agente? O cérebro. Na visão de quem estuda Descartes, e que não é espiritualista, vai dizer isso. Mas a pergunta é: se poderia admitir que é o cérebro que segrega esse pensamento, como o fígado segrega a bilis? Seria isso ilógico se considerarmos que, sendo o pensamento um efeito inteligente, não reclamaria ele a existência de uma causa também inteligente? Não é? Sim, porque a gente imagina, porque lembra que a gente falou, e a ciência diz que todo efeito inteligente há de ter forçosamente uma causa inteligente. Então, se o nosso cérebro é inteligente, ele pensa, ele raciocina, ele cria, ele é o efeito, ele não é a origem. Não é a origem. Então, tem que haver algo por trás, ou seja, algo inteligente que dá inteligência ao cérebro. É justo pensarmos assim, porque é uma questão científica. Tá certo? Não é uma coisa de que, não, porque eu vou ser religioso, não. É porque nós precisamos acompanhar o raciocínio da própria ciência, inclusive. Allan Kardec ele vai dizer que a dúvida no que concerne à existência dos espíritos, essa dúvida tem como causa primária a ignorância, o desconhecimento acerca da verdadeira natureza deles. Não têm o conhecimento. Se eles não têm esse conhecimento, naturalmente a dúvida paira no nosso cérebro, na nossa cabeça, no nosso pensar. Geralmente, eles são figurados como seres à parte na criação, os espíritos, e de cuja existência não está demonstrada a necessidade. Ou seja, para que, segundo dizem os materialistas, para que existiu o espírito? Seja qual for a ideia de que, com relação aos espíritos, que os espíritos eles possam estar fazendo, a crença neles necessariamente se fundamenta, se baseia na existência de um princípio inteligente fora da matéria. É preciso a gente ter essa percepção. Porque todo mundo sabe que nós, enquanto fisicamente somos matéria. Não é verdade? Somos matéria. Não é? Mas agora você começa a pensar. Analise, o que é o pensamento? O que é o pensamento? Não é verdade? O que é o pensar, gente? O que é pensar? Não é? A matéria pensa? Tá? Por que o vegetal não pensa? A ciência não percebe esse pensamento no vegetal. No material, no minério, no mineral. Veja, é preciso a gente questionar. Então, essa crença, tá, de que simplesmente não existe a sobrevivência, ela é incompatível, sabe com o quê? Com a negação absoluta deste princípio. Não é verdade? Porque se há algo inteligente, então há algo que está por trás daquela inteligência, uma questão lógica. Então, como nós já estudamos o princípio inteligente. Como nós já estudamos o princípio inteligente, fica fácil a gente fazer esse raciocínio, né? Mas se o danado do cientista não faz esse raciocínio, ele precisa entender, cientificamente, que todo efeito inteligente tem uma causa inteligente.
Se o cérebro é inteligente, tem uma causa que dá inteligência a ele. Não é verdade? Não é? Porque imagine, isso levou muito, inclusive, até as pessoas, os cientistas, guardarem, preservarem o cérebro de Einstein, porque ele foi o maior gênio considerado do século XX, do século passado, foi o maior gênio. Então preservaram o cérebro de Einstein para ver o que tinha de diferente entre o cérebro dele e o cérebro de outra pessoa qualquer, comum, que não tinha qualquer genialidade. Sabe o que é que eles descobriram? Nada. Não tem diferença. Não tem diferença. É feito do mesmo material, tem as mesmas coisas. Nada falta em um em relação ao outro. Nem há sobra, nem há falta. E, portanto, aquele outro deveria também ser um gênio. Ou o Einstein deveria ser comum, como qualquer outra pessoa. Só que não. O Einstein era um gênio. E aí? Por que ele era um gênio e outro não? Descobre-se então que tem uma causa por trás. Há de ter uma causa. Então, se as crenças dos espíritos nas suas manifestações, diz Kardec, representassem uma concepção singular, uma coisa particular, única, fosse um produto de um sistema, poderia, com visas ou com visão ou vistas de razão, né, de percepção lógica do raciocínio, merecer a suspeita da ilusória. Não é? Ou não? Seria uma ilusão? Agora, digamos que porque com ela deparamos tão vivaz entre todos os povos, antigos e modernos, e nos livros santos de todas as religiões conhecidas. Por que nos deparamos com tudo isso? Nós vamos buscar nos egípcios, vamos buscar nos Vedas, vamos encontrar nos indígenas, né? Os seres ditos selvagens. Nós vamos encontrar nessa quantidade de pessoas, de povos, os mais antigos, mais novos, recentes, selvagens ou não, essa concepção de que existe alguma coisa além do corpo físico. Sim, por que isso? Agora, digamos o quê? A pergunta. Essa pergunta que as pessoas, segundo Kardec, os cientistas vão dar respostas, especialmente os materialistas. Os materialistas dirão o seguinte: porque desde todos os tempos o homem teve o gosto do maravilhoso. Eles vão dizer isso. É fácil dizer. Desde que o homem o homem gosta de coisas maravilhosas, fantásticas, espetaculares, fora do comum, ficam admirados. É a resposta dos críticos. Mas o que a gente entende por maravilhoso? O que é para você, para mim, maravilhoso? E aí, os críticos vão dizer o sobrenatural, aquilo que está além da natureza, que faz coisas que não estão de acordo com as leis naturais. Agora a pergunta é, e o que é sobrenatural? O que é isso? E a resposta, naturalmente, para ser sobrenatural, tem que estar ou ser contrário às leis da natureza. Aí vem Kardec perguntando agora, seguindo o raciocínio: conheceis, porventura, também essas leis? Que possais, ou que cada um de nós possa marcar um limite ao poder de Deus? Ou seja, não, as leis são até aqui, as que nós conhecemos. A ciência prova todos os dias, descobrindo novas leis, que não há limites para as leis divinas. Não há limites. Tá certo? Então vamos provar, a pergunta de Kardec, vamos provar que a existência dos espíritos e as suas manifestações são contrárias à lei da natureza. Porque se você provar que é contra a lei da natureza, então nós vamos entender que é sobrenatural. E prove também que não é, nem pode ser uma destas leis. Tem as duas provas, tem que usar de provas. Não é verdade? Então, Kardec recomenda. Está lá, no livro dos médiuns, ele vai recomendar: acompanhai a doutrina espírita e vede se todos os elos, ligados uniformemente, adequadamente à cadeia, não apresentam todos os caracteres de uma lei admirável que resolve tudo o que as filosofias até agora não puderam resolver. Sim, porque a filosofia sempre questionou. As filosofias, antes da doutrina espírita, sempre questionaram. E alguns ainda não somente questionam, mas como dão respostas até, desculpe se tem algum filósofo aqui ouvindo, esdrúxulas. Alguns chegam próximos. Tem alguns que chegam a dizer coisas que parece que eles são espíritas, pelo que dizem, pelas respostas que dão. Mas não reconhecem a crença na sobrevivência da alma. Mas as respostas que eles dão, convenhamos, vão chegar a esse
a esse resultado. E os fenômenos que evidenciam a existência e a sobrevivência do espírito, eles vêm sendo pesquisados há muito tempo. Não é de hoje, viu, gente? É de muito tempo. Por que eles pesquisam? Porque eles não se conformam. E é que tem que ser assim. O cientista, ele tem que ser um inconformado. Ele não pode aceitar respostas falhas, que dão margem a dúvidas. Não, eles têm que buscar. Tá certo? Então os fenômenos acontecem e os que são isentos, os que são sinceros, inclusive consigo mesmos, eles vão buscar. Então, existem 11, vou trazer 11 pesquisas que vocês vão conhecer algumas, outras vocês talvez não conheçam. A primeira delas é o fenômeno da exteriorização da alma. Esse fenômeno é quando o corpo descansa e os sentidos estão inativos, parados. Ou seja, é quando a gente dá aquela parada e começa a entrar num estado como que de um sono, não um sono profundo, mas um sono assim, né? E aí vamos poder verificar que um ser, alguém, vela e age em nós. Um ser, algo além da matéria. Leila falou que a internet dela está pausando. Acho que é a sua, viu? Porque somente você e Lenói estão tendo esse problema. A não ser que outros digam e eu só vi vocês duas. Tá certo? E ele vai colocar, assim, esse fenômeno em que ele vê e ouve esse ser, ele vê e ouve através dos obstáculos materiais, através das paredes, através das portas e a qualquer distância. Esse ser fluídico, ele se desloca, ele viaja, ele paira sobre a natureza, sobre as cidades, ele assiste a uma multidão de cenas. E tudo isso se realiza sem a intervenção dos sentidos materiais, tá certo? Sem a audição, sem o tato, sem o paladar, sem o olfato, não é? E sem a visão, tá certo? Tá certo? E acontece mesmo quando os olhos estão fechados e os ouvidos completamente sem perceber nada, sem ouvir nada. Lourdes falou que a internet dela está ótima. Parece que essa região de Lenói mora próximo de Leila, né? Quem sabe? Pode ser. Mas depois vocês assistem, viu? No IGTV ou então lá no YouTube, que nós vamos postar todos esses estudos, já estão sendo postados, tá? No YouTube, na nossa página Lar Abrigo Espírita, Dr. Pedro Garcia Moreno Filho, nosso canal lá no YouTube. Vão lá, inscrevam-se, toquem no sininho para vocês receberem as postagens, tá? Informação. E nós encontramos essa informação, desse fenômeno da exteriorização, no livro de Leon Denis, No Invisível. Nesse livro ele vai falar no capítulo 12, tá? No capítulo 23. No capítulo 23. Ele vai trazer, é na segunda parte, no capítulo 12. Ele vai trazer isso daí, esse fenômeno da exteriorização da alma. O sonambulismo, Kardec denomina esse fenômeno, tá? Esse que é descrito por Leon Denis, de clarividência sonambúlica. Assim se expressa Kardec no livro dos Médiuns. Ele vai dizer, sendo de natureza diversa das que ocorrem no estado de vigília, as percepções que se verificam no estado sonambúlico não podem ser transmitidas pelos mesmos órgãos. Não. É sabido, segundo Kardec, que neste caso a visão não se efetua por meio dos olhos, e que, aliás, se conservam esses olhos fechados. Ao demais, ele acrescenta, a visão à distância e através dos corpos opacos exclui completamente a possibilidade do uso dos órgãos ordinários da vista, que são os nossos olhos. E ele acrescenta que é a alma que confere ao sonâmbulo as maravilhosas faculdades de que ele goza. O que é isso? É quando, nesse momento, nós saímos do corpo, nós que temos essa faculdade mediúnica, porque o sonambulismo mediúnico é uma faculdade. Você pode conhecer o sonambulismo de outra forma, que é aquele sonambulismo em que o corpo sai caminhando por aí, né? Mas o mediúnico, o sonambulismo mediúnico, não é esse. O corpo fica, a alma é que se desloca, o espírito sai do corpo e viaja. Depois ele volta e vai contar tudo o que ele viu.
com realidade e coisas que aconteciam enquanto estavam acontecendo mesmo. Não é coisa, são coisas do passado, coisas de outra encarnação. Não. São coisas que estavam acontecendo no momento em que o corpo estava ali. E ele vai trazer e podem ser comprovadas essas informações pelas pessoas que ele foi visitar, pelos locais que ele visitou, pelas visões que ele teve e trouxe. Tá certo? Esse é o fenômeno de exteriorização da alma. Já ouviram falar? Não ouviram? Se ouviram, toquem um simzinho aí. Se não, vão procurar, a gente vai estudar no futuro. Tá certo? Sobre isso. O outro caso, e vocês conhecem esse, eu sabia que vocês iriam conhecer isso aqui, ó. Casas mal-assombradas e transporte de objetos. Eu não sei se existe mais, mas em Itabaiana, na época que eu frequentei inicialmente a doutrina espírita, acontecia muito isso em Itabaiana. Existiam casas mal-assombradas, onde aconteciam dos móveis, de repente, pegar fogo, gavetas se abriam, entendeu? Esses fenômenos que a paranormalidade, a ciência paranormal, diz que são casos de poltergeist. Na verdade, são fenômenos de transporte de objetos e fenômenos de casas mal-assombradas, em que os espíritos eles se utilizam do fluido vital dos moradores da casa ali para ele causar esses fenômenos. O fenômeno das casas mal-assombradas, diz Kardec, nós vamos encontrar, não é Kardec não, quem vai dizer ainda é Leon Denis. Tá? Na segunda parte também, do capítulo 12 desse livro, No Invisível, ele vai dizer que esse fenômeno é um dos mais conhecidos naquela época. Hoje é menos, viu? Mais conhecidos e frequentemente recorrentes lá naquela época. Tanto é que vocês não veem, dificilmente vê hoje, um filme mais atual com fenômeno de poltergeists. Não tem. Não vai ver. Vocês vão ver filmes antigos, porque era da época em que esses fenômenos aconteciam e que existiam pessoas que estavam lá sempre estudando, pesquisando esses fenômenos. Inclusive, de uma época em que surgiu aquele filme, Os Caça-Fantasmas, um filme cômico, mas que trazia uma boa parte de realidade. Marcelo coloca aqui, e aqueles prédios comerciais onde as empresas sempre falem, tem relação com possíveis entidades? Ela está colocando aqui, onde a pessoa coloca sempre um negócio em determinado prédio e não dá certo. Vai à falência. Ou se outro colocar lá, vai à falência de novo. Se outro colocar lá, vai à falência novamente. Não é isso, Marcelo? Existe. Não chega a ser de casa mal assombrada, mas é possível que quem esteja lá possa sentir esses barulhos, essas coisas aparecerem e tal, né? E aí sim se transforma em fenômeno de casa mal assombrada. Mary falou, sonambulismo seria o mesmo que viagem astral? Parecido, minha querida Mary Cantora. Viagem astral ela é um fenômeno mais provocado pela pessoa. Ela faz um estudo para isso. Tá? Isso aí nós chamamos de projeção ou de desdobramento. Tá certo? Leila colocou, isso acontece porque a maioria das pessoas que moram são médios, não é isso? Não necessariamente, minha querida Leila, não é necessário ser médium. Médium ostensivo. Basta que seja gente. Porque os espíritos utilizam os fluidos vitais das pessoas para fazer esses fenômenos. Izzy falou, arrepios em ambientes sem vento e sem motivo de doença, pode ser um espírito próximo? Pode sim. Pode sim. Pode ser porque os espíritos eles emitem sensações e quem está apto a entrar naquela sintonia, né, pode sentir aquilo que o espírito está emanando. Marcelo confirmou isso. E de fato, viu, Marcelo? Acontece de você aquele local não ser um local ideal para colocar um negócio, porque todo mundo que coloca ali não vai para frente. Não importa, seja o maior conhecedor de negócio do mundo, chega lá, coloca e não funciona. Pode ser sim a presença de espíritos ali, dificultando, provocando que a coisa não funcione. Quem já leu aqui, olha, eu acho que Marcelo colocou isso, lembrando do livro que eu sugeri para ela ler. Um livro chamado Liberação, de Salvador Gentili. Quem tiver interesse em ler esse livro, leiam, busquem, adquiram. Na internet fornece, tá certo? Porque é um livro fantástico. A própria Marcelo pode falar dele para vocês. Ok? Então a história do moderno espiritismo ou espiritualismo
que é o espiritismo, né, começou por um caso de natureza mal assombrada, sabiam disso? O que é o moderno espiritualismo? O espiritismo começou com o quê? Lembra que nós já estudamos lá no início, no segundo módulo, nós estudamos as manifestações lá na casa, naquela casinha, numa choupana lá, no povoado Hydesville, povoado lá de Nova York. Tá certo? Que ela foi visitada, essa casa, em 1848, e a família Fox, né, as meninas que ali residiam e a família toda passaram sérios problemas ali, tá? Mas ali elas ficaram conhecidas, tem muita coisa, é só buscar. Lá na internet tem fenômeno de Hydesville, família Fox, e vocês vão descobrir como foi que aconteceu, embora nós já tenhamos contado para vocês isso daí. Eram espíritos que davam pancadas, que faziam zoada e tal, e aí as meninas começaram a tabular um código para conversar, e aí começou uma conversa e eles perceberam que existia algo. Sandra está dizendo aqui, está acontecendo no povoado Boqueirão esse fenômeno, fogão acende sozinho, etc. Estão sem saber o que fazer, as pessoas que residem na casa. Olha, eu não sabia que tinha ainda. Então, aí é o caso, minha querida Sandra, da presença de espíritos, de almas ali que estão ou atormentadas, ou querendo apenas atrapalhar, querendo brincar com as pessoas, tá? Mas que precisa ali de uma intervenção, né, mediúnica, de um trabalho e tal, para que ali as coisas amenizem, para que esses espíritos, essas entidades possam ser acalmadas e direcionadas, tá certo? Então, quando, né, tivermos uma situação de normalidade, você pode até dizer para nós o nome de quem se trata, para que nós possamos colocar em nossas vibrações, para ver se a gente consegue minimizar os problemas dessa residência lá nesse povoado a que você se refere, viu? E Neide colocou, e arrepios na gente, sem estar com frio. Foi o que nós acabamos de ver da nossa irmãzinha aqui, deixa eu ver quem foi que colocou, Izzy, ela colocou a mesma coisa, tá? Porque isso acaba trazendo arrepio nesse ambiente frio, sem estar com frio, a gente está no calor e de repente dá um friozinho, né? Fica estranho. Shira está pedindo para vocês verem no nosso Instagram. Então vejam, tá? Então, viu, Sandra? Passe para nós depois o nome dessa família para a gente colocar nas nossas vibrações, né, nos nossos tratamentos à distância, assistência espiritual à distância, viu? Tem um outro fenômeno, nós dissemos o segundo, né? Que nós já contamos, que são os fenômenos das mesas girantes. Eu não vou me estender sobre isso, porque nós já estudamos no início. Naquela época, os espíritos começaram a girar as mesas e tal, e foi motivo de espetáculos nos grandes salões, nos teatros e tal. Era uma festa lá naquela época na Europa, em boa parte dos Estados Unidos, né, em outros locais. As pessoas iam para os teatros para ver esse fenômeno, e as mesas respondiam, perguntavam se respondiam, e as mesas acertavam, né, as respostas. Então, era um espetáculo. Foi a partir daí que Kardec então começou a estudar os fenômenos e descobrir que existia algo mais do que magnetismo, né? Tá certo? E de lá surgiu a doutrina espírita. Que coisa linda, né? Então, esse é o fenômeno das mesas girantes. Tá certo? O outro fenômeno é o fenômeno, outra investigação é sobre a manifestação dos espíritos pela escrita. Como assim pela escrita? Então, existem várias as formas dessa comunicação por escrito. Nós temos a primeira, que é a psicografia indireta. O que é psicografia indireta? Psicografia indireta é aquela que é obtida por meio de pranchas, cestas e mesinhas. Naquela época, hoje não se usa mais isso, né? Que junto a elas era adaptado um lápis, uma caneta, e ali ela escrevia. Mary está colocando aqui cheiro de vela, de rosas, e a impressão de ter alguém nos observando. Sim, justamente, pode ser. Quando você constata que, de fato, fisicamente não tem ninguém lhe observando ali, e você sente que tem, tá certo? Você pode desconfiar que se trata de um espírito, tá certo? E o cheiro de vela, o cheiro de rosas, num ambiente em que não tem uma rosa, não tem uma vela, é preciso investigar, não é dar credibilidade, não. Tudo que uma pessoa vai sentir é espírito, não é assim também, tá certo? É preciso que a gente tenha esse espírito crítico.
Não dá credibilidade. Eu não sei, eu acredito que é um espírito. Não, não é assim. Tá? Mas isso é indício. Até que você não encontre uma razão lógica, científica para aquele fenômeno, então você pode começar a desconfiar que se trata da presença de um espírito e, portanto, uma prova da sobrevivência, tá certo? O que é interessante também, viu, Mary Cantora, e eu já ouvi recentemente, nesse caso, são aqueles espíritos que se aproximam de nós e a aproximação é tão grande que a gente sente o calor dele, a gente sente o perfume dele, aquele perfume que a gente já conhecia, tá certo? Que a gente, pelo contato que tinha antes, para mostrar que é aquele ente querido, aquele parente que está ali perto. E às vezes eles se fazem notar, se fazem identificar por uma característica peculiar, que não dá margem ao encarnado para duvidar. Por exemplo, um parente que no passado, quando encarnado, ele era muito fumante, fumava muito. E na sua casa agora ninguém fuma, porque hoje em dia, né, poucas pessoas fumam. Pelo menos aqui em Itabaiana são raros os fumantes. E aí você começa a sentir dentro da sua casa, no seu quarto, naquele local, isso na casa em que você está, né? Um cheiro do cigarro, de alguém fumando, e você olha em todos os cômodos, chega na porta, não vê ninguém fumando, olha, estranho. Começa a desconfiar, pode ser aquele seu ente querido ali, tá? Cheiro de rosas denota a presença de um espírito evoluído, um espírito mais elevado, viu, Mary? Ali presente. Tá certo? Então, ore nessa hora, agradeça a Deus nesse momento. Essa psicografia através de indireta, através de objetos, é uma prova. Que foi isso que Kardec buscou, né, para entender. Que se não fosse dessa forma, Kardec não iria dar nenhuma credibilidade, se não fosse indireta a psicografia. A pessoa tem que deixar bem claro isso. E tem a psicografia direta ou manual. Qual é essa? É aquela que é obtida através do próprio médium, sob a influência dos espíritos, podendo aquele ter ou não consciência do que escreve. É o caso, sempre foi o caso de Chico Xavier, hoje ainda de Valdo Franco e outros médios que temos aí que escrevem, tá? Sob a influência do espírito. Então, é importante que isso daí vocês vão ver. Poxa, eu estou escrevendo sem eu querer. No caso de Chico Xavier, ele escrevia com ambas as mãos, ele escrevia coisas diferentes e muitas vezes enquanto conversava. Veja que não tem como, é difícil você encontrar uma pessoa, difícil não, eu diria que é impossível, uma pessoa conversando, batendo papo com outra pessoa, enquanto as duas mãos estão escrevendo, cada uma escrevendo uma coisa diferente. É como aquela proposta daquele cantor, eu esqueci agora, cantor de samba, de assoviar e chupar cana ao mesmo tempo. Tem como? Não tem, né? Não tem. Então, a psicografia direta ou manual ocorre dessa forma. Denota, portanto, a presença de um espírito ali. E tem a escrita, ou Iuná, deve ser Iuná Nascimento. Não sei o nome. Silvia, deve ser Silvia Nascimento. Ela pergunta aqui, os animais veem os espíritos? É uma pergunta interessante, viu? Bem interessante. Por que essa pergunta é interessante? O grande problema com relação aos animais é que eles têm uma percepção nos sentidos, especialmente no olfato, na audição e na visão, mais agudos do que nós, seres humanos. Tá certo? Então, a visibilidade que ele tem é maior, a audição é maior, tá certo? E o olfato, eles sentem um cheiro muito mais forte do que nós. Então significa dizer que eles têm uma percepção maior. Então a percepção do espírito ali presente para ele, porque para o espírito se fazer notar para nós, gente, ele está muito próximo da matéria, sabia? O perispírito dele está muito próximo como é que eu vou dizer assim, da densidade da matéria, do ar, por exemplo. Aí, para o animal, é fácil sentir a presença deles. Sim, senhora. Quem perguntou foi Iuná Nascimento. Anjos falou aqui, cheiro de perfume e mesma hora lembra da pessoa. Lembra da pessoa. Tá?
Pode ser uma necessidade que a pessoa tenha. Mas se você não tem nem essa pessoa no pensamento de forma nenhuma, em momento algum, você surgiu na sua cabeça a lembrança dessa pessoa e só naquele momento é que você lembra, aí sim, você pode desconfiar que realmente aquela pessoa está presente. E nele coloca aqui, às vezes sente medo e fica sem saber por que esse medo. Bem, aí a questão do medo é porque nós somos assim. Aquilo que a gente não conhece, a gente tem medo. O desconhecido nos causa medo. Sempre nos causa medo. Não é? Tanto é que quando a gente entra no local escuro, como a gente não vê, se for na nossa casa, o escuro da nossa casa, o nosso medo diminui. Por quê? Porque a gente conhece a casa da gente. Mas se for numa casa que a gente não conhece, a escuridão nos causa pavor. Não é verdade? Então, a gente tem medo do desconhecido. Tá certo? É por isso que a gente tem esse medo. Quando a gente conhece que pode ser um ente querido. Tem pessoas que dizem bem assim, eu gostaria tanto, muito, muito mesmo, de ter contato com o meu parente que desencarnou, com alguém que, assim, que era do meu coração, e eu não consigo. As pessoas chegam no centro com essa vontade tão grande. Aí, às vezes, quando sonha com aquela pessoa, ou quando percebe ela na casa dela, tem um medo brabo. Eu tenho um colega, por exemplo, que ele sentia tanta vontade de ter contato com um ente querido. Eu não vou dizer quem é, não, para não ter nada a ver, na questão de ética. E ele me confessou o seguinte, que um dia ele teve um medo tão brabo. Eu disse, de quê, rapaz? É porque um dia eu estava na minha cama, antes de dormir, sentado na cama, orando, rezando. Né? E nessa hora eu senti uma presença, algo assim, eu olhei para o lado, não tinha ninguém. Aí a cama, ela cedeu do meu lado, no formato, né, da pessoa sentada. E ela cedeu, e eu senti que ali tinha uma pessoa. E pela sensação que eu tive, ele dizendo a mim, né, era fulano de tal que estava ali. E aí eu perguntei, o que é que você sentiu nessa hora? A minha vontade foi de sair dali correndo. Tive um medo bravo. Eu digo, oxê, rapaz. Quer dizer que você teve a sensação de que era essa pessoa que você tanto gosta e teve vontade de correr? Não entendi. Então vejam que as pessoas têm vontade de ter contato com o seu ente querido, mas na hora que isso pode acontecer, diante dessa possibilidade, muitas vezes a pessoa tem um pavor imenso. Não é verdade? Então, o outro fenômeno é escrita direta ou a pneumatografia. E eu até sugeriria que vocês fizessem esse teste. Porque esse fenômeno é produzido espontaneamente. O que é isso? Porque não precisa que você tenha um lápis, que você escreva, que você coloque na mão, que você amarre o lápis em qualquer lugar, não. Basta que você pegue uma folha de papel em branco, sem nada. Não diga a ninguém, porque alguém pode querer pegar uma peça para você. Que você faça isso sem que ninguém saiba. Tá? E você dobre essa folha de papel e você pode guardar em algum lugar. Colocar dentro de uma gaveta, pode colocar dentro de um caderno, dentro de um livro. Coloque aquela folha lá. Só você sabe que está ali. Tá certo? E você ore, reze, peça a Deus um sinal, que haja alguma coisa ali, que alguma coisa saia ali escrita, com muita fé, com muita firmeza, mas não tenha pressa. Tá certo? Porque, como disse o nosso querido Chico Xavier, e eu sempre lembro dele, ele disse que, olha, que o telefone toca é de lá para cá, não é daqui para lá. É de lá para cá. Então você peça. Quando alguém tiver o interesse, a autorização de fazer, escrever, colocar algum sinal ali, isso vai acontecer. E você vai receber ali algo escrito, algum sinal, algum risco, alguma coisa que talvez só você entenda. Feito isso, se a pessoa estiver nas devidas condições, né, que é isso que eu estou falando, ao cabo de mais ou menos um tempo longo, vai se encontrar ali escrito alguma coisa, algum traço, algum sinal, algum desenho, alguma palavra, uma frase, e até, dependendo, né, da necessidade, uma dissertação, algo escrito. Uma coisa de mais de um parágrafo, 2, 3 parágrafos ali escrito. Tá certo? Vai depender muito disso. Porque já teve provas de que isso aconteceu. Uma das grandes provas disso que nós temos está lá na Bíblia. A tábua dos 10 mandamentos, escrito lá, né, na pedra, teoricamente por Deus diretamente. Mas ali é um fenômeno de escrita direta, de pneumatografia. Lá foi escrito na pedra, tá certo?
porque Moisés subiu lá no monte sem nenhum material para cravar nenhuma lei lá. Ele não tinha. Então, foi escrito de forma direta ali na pedra. Tá? Então, vocês façam isso, porque muitas vezes pode surgir aí escrito a tinta normal, pode estar escrito com lápis de cor, né, ou de cor vermelha, de cor verde, azul, ou então daquela material, o grafite, que é feito o grafite, o lápis grafite. Pode estar escrito assim lá. Façam esse fenômeno, ou esse experimento, para que vocês tenham, quem sabe, esse fenômeno aí, para você provar, ser a prova de que realmente o espírito sobrevive à morte física. Nós vamos encerrar por aqui, gente, porque o tempo ruge, como dizia o personagem daquela novela, e a Sapucaí é grande, embora hoje vazia, não é verdade? Então precisamos encerrar. Nós vamos dar um pouco de continuidade para trazer outras investigações para vocês na próxima semana, para que a gente traga mais provas e vocês possam ir alimentando a sua mente, o seu conhecimento acerca de quanto é possível se provar que o espírito ele sobrevive ao fenômeno da morte. Tá certo? Façam esse experimento e na próxima semana vocês me dão algum retorno, tá? Coloquem uma folha de papel em branco lá, numa gaveta, dentro de um livro, em algum local que ninguém vai pegar, e orem. Toda noite vocês orem, tal. Ao cabo de uma semana, é capaz que alguém já possa trazer alguma coisa para nós, tá bom? Então, que Deus abençoe vocês, que Deus ilumine. Nós teremos mais coisa para passar na próxima semana e discutir mais sobre isso, tá? Se vocês gostaram, deem um sim, deem um ok, dê uma curtida lá no nosso IGTV para dizer, olha, gostei, dá uma curtida lá para a gente ter essa noção, tá bom? E depois, se não puder, não tem problema, mas vai estar lá também no nosso YouTube. Que Deus abençoe cada um de vocês, muita paz nos seus corações. E vamos dizer assim, Pai que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Muita paz para vocês. Até amanhã com o nosso estudo do Evangelho. Mas de manhã tenho o Café com Luz, às 9 horas da tarde, a Conversa Fraterna com minha querida Illinois. E às 7 horas da noite, nosso estudo do Evangelho. Que Deus abençoe vocês. Muita paz, muita luz no seu coração. Até mais.